E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de física de hoje a gente vai trabalhar com aceleração média. Bom, sempre que um movimento ocorre com uma variação de velocidade, surge uma grandeza física nesse movimento. Essa grandeza recebe o nome de aceleração. Nós podemos definir, portanto, a aceleração média de um corpo como sendo a grandeza física que relaciona a variação, a mudança de velocidade de um corpo num determinado intervalo de tempo, num determinado instante de tempo. Matematicamente, a gente expressa, essa aceleração média da seguinte forma: a m, que representa a aceleração média, ΔV, variação da velocidade, e ΔT, intervalo de tempo. Nós podemos ainda colocar essa fórmula dessa maneira aqui, onde eu tenho a variação da velocidade, que nós sabemos que é a velocidade final menos a velocidade inicial, e a variação de tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Então tá aí, ó, a aceleração média, pessoal, ela é medida em metros por segundo ao quadrado, tá ok? A unidade de medida é metros por segundo ao quadrado. A variação da velocidade, que é a velocidade final menos velocidade inicial, é medida em metros. E o intervalo de tempo, tempo final menos tempo inicial, é medido em segundos no Sistema Internacional de Medidas, beleza? Bom, vamos ver aqui alguns exemplos, tá, pessoal? No primeiro exemplo, a gente tem a velocidade de um corpo que varia de 5 metros por segundo para 20 metros por segundo em 3 segundos. A questão ela pede para calcular a aceleração média do corpo nesse trecho. Então, a gente vai ter a aceleração média desconhecida, a variação da velocidade, a gente pega a velocidade final menos a velocidade inicial, que é igual a 15 metros por segundo, e a gente tem um intervalo de tempo aí de 3 segundos, beleza? Feita a substituição aí nos dados da fórmula, eu vou escrever a fórmula, tá aqui, a aceleração média é igual a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. A aceleração média é igual a, substituindo aqui o ΔV por 15, eu tenho 15 dividido pelo intervalo de tempo, que é 3. Então a aceleração média, está aqui a resposta, 5 metros por segundo ao quadrado. Então não é difícil, tá, pessoal? Basta prestar atenção, tá? Com certeza vocês não vão ter nenhuma dificuldade. Vamos ver aqui um outro exemplo. Nesse outro exemplo aqui, a gente diz o seguinte, ó. Ao avistar um obstáculo, um motorista pisa no freio e diminui sua velocidade a uma taxa de 2 metros por segundo a cada segundo. A questão pede para determinar o intervalo de tempo necessário até que o veículo pare completamente, sabendo que a sua velocidade ao início da frenagem, o início, no momento em que ele pisou no freio, era de 30 metros por segundo. Então vamos ver como que a gente resolve. Imagine, que ele está a 30 metros por segundo, vê um obstáculo, o que vai acontecer? O veículo vai começar a diminuir a velocidade, ou seja, vai desacelerar, Então a gente tem a aceleração média negativa, porque é uma desaceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. A variação da velocidade, então ele vai ter que parar, antes de atingir o obstáculo, então a velocidade final aqui dele é 0, menos a velocidade inicial, que é 30, então 0 menos 30 dá menos 30 metros por segundo. E por último, o intervalo de tempo, que é desconhecido, tá? A gente não sabe qual é o intervalo de tempo aí, é isso que a gente vai determinar, o tempo que leva para ele parar antes de atingir o obstáculo, beleza? Vou colocar a fórmula, tá aqui, aceleração média, variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. A aceleração média é negativa, menos 2. E a variação da velocidade também é negativa, menos 30 metros por segundo. Daí eu tenho menos 2 vezes ΔT, tá? Eu faço a multiplicação aqui, pessoal, ó.
passa a multiplicação aqui, aí fica menos 2 ΔT igual a menos 30. Como o termo da incógnita está negativo, né, o termo do ΔT está negativo, eu multiplico por menos 1 e eu tenho tudo positivo, 2t igual a 30. Daí ΔT igual a 30 dividido por 2, o nosso intervalo de tempo, pessoal, é de 15 segundos, ou seja, o veículo, né, vai demorar 15 segundos para parar aí antes de atingir o obstáculo, tá ok? Bom, mais um que a gente fez aí, vamos fazer mais um, tá? Tem um terceiro exemplo aqui, depois eu coloco uma listinha de exercícios para vocês, beleza? Tá legal. Então vamos lá, ó. No terceiro exemplo, a gente tem um móvel que parte do repouso e acelera a 3 metros por segundo ao quadrado durante um intervalo de tempo de 8 segundos. A questão ela pede para determinar a velocidade desse móvel ao final desse intervalo de tempo. Então vamos lá. Agora eu tenho a aceleração média, que é de 3 metros por segundo ao quadrado. Não tenho a variação da velocidade. E eu tenho o intervalo de tempo, que é de 8 segundos. Vou colocar a formulazinha aqui, ó. Aceleração média é igual à variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Sabendo que a aceleração média é igual a 3... Tá? A gente tem a variação da velocidade desconhecida. Tá? Aqui é muito fácil, tá, pessoal? Quando não aparece denominador, o denominador é igual a 1. Então é como se a gente estivesse multiplicando 1 vezes ΔV, tá? Que aí vai ficar variação da velocidade igual a 3, e o 3 multiplica pelo 8. Variação da velocidade, 24 metros por segundo. Então essa é a variação da velocidade nesse intervalo de tempo. Lembrando que ele parte do repouso. Lembrando que a sua velocidade inicial era 0, né? Aí depois de 8 segundos já é de 24 metros por segundo. Por quê? Porque ocorre uma aceleração, tá ok? Beleza, pessoal, então estão aí os exemplos, tá? Para vocês responderem as questões que vão seguir agora na lista de exercícios, tá bom? Então, bons estudos, qualquer dúvida, estou no PV. Falou, pessoal? Tá ok.